Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário aqui vos falando e a gente vai fazer então a resolução do simulado Flexus Prime, beleza? Da parte de física, ok? Então vamos lá, eu coloquei 5 questões com muita cara de VUNESP, algumas com VUNESP, algumas com Enem e outras com cara de FUVEST. Então eu ponderei o simulado mais ou menos aí com essa relação. Questãozinha número 1, estou acompanhando aqui, ó. Um carro deslocando-se em uma pista horizontal a velocidade de 72 km por hora, então a velocidade inicial dele é de 20 metros por segundo, já transformando, freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessas condições, o coeficiente de atrito entre as rodas e o solo é 0,8. Ok? Coeficiente de atrito aí a gente também tem. Ele quer saber qual a distância do ponto inicial da frenagem o carro para por completo. Então ele quer saber a distância de frenagem. Então basicamente o desenho representativo aqui nosso é o seguinte. Eu tenho aqui o nosso objeto, o nosso carro, certo? Aqui como representado pela nossa caixinha aqui. Eu tenho a minha direção de deslocamento aqui indo para o lado direito, ok? Certo? Só por questão de representação. E tenho aqui a minha força de atrito apontando para o lado esquerdo, sabendo então que o meu movimento é para o lado direito. Tudo bem? Além dessas forças, eu tenho a força-peso e a normal que se equilibram. E eu preciso achar quem é essa distância. Então, olha só, vamos pensar em trabalho, né? Trabalho é igual a FD cosseno, né? O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E também trabalho eu posso pensar como sendo a variação da energia cinética, o trabalho da minha força resultante e a ideia do nosso TEC, Teorema da Energia Cinética. Então eu posso juntar isso daqui e escrever que F vezes D cosseno θ igual a nossa variação da energia cinética. Quem que é o F? Força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal. A normal é massa vezes gravidade, porque ela é igual a peso. Deslocamento, cosseno. O cosseno entre a força e o deslocamento aqui é um cosseno de 180, ou seja, vai dar menos 1. É igual a mv quadrado sobre 2 menos mv0 quadrado sobre 2. Você consegue perceber que se o sistema ele parou no fim da história, certo? Então a energia cinética no final é zero. Beleza? Outra consideração que a gente pode fazer, as massas vão embora. E olha só ainda, esse menos vai embora com esse menos. Então sobrou para mim que o μ vezes a gravidade vezes o deslocamento é igual a V0 quadrado sobre 2. Substituindo então os valores, 0,8 vezes o g que é 10, deslocamento eu estou procurando. Velocidade inicial é 20 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Fazendo as contas aí, 400 por 2 dá 200, 200 dividido por 8, 25 metros é a distância da frenagem. Portanto, você fica com a alternativa, a letra B. Então é um exercício de pensar em energia, pensar em trabalho de uma força, beleza? Essa questão ela tem cara de VUNESP e um pouquinho de cara de FUVEST, belezinha? Tranquilo até aí? Bom, vamos lá para a questão número 2. Questãozinha número 2 é uma questão modelo Enem, ok? Questão modelo Enem. Questão muito parecida com algumas que nós já vimos aí em algumas questões de Enem dos anos anteriores, ok? Então vamos lá comigo. O que ele diz aí, ó? O gráfico a seguir indica a porcentagem de energia de radiação eletromagnética absorvida pela atmosfera em função do comprimento de onda. Então está te dando a taxa de absorção versus o comprimento de onda. O comprimento de onda está em metros, não em nanômetro, e a fração absorvida está em porcentagem. Beleza. Se uma companhia de telecomunicações quiser lançar no mercado um aparelho que funcione baseado na transmissão de ondas eletromagnéticas pela atmosfera, considerando o gráfico, a melhor faixa de frequências para isso está entre quais pontos? Então vamos pensar. Uma questão que caiu no Enem antigamente, né, falava o seguinte, uma rádio, se eu não me engano, em Santos, você conseguia ouvir em Manaus, ou vice-versa, não me lembro agora. Por quê?
Porque a atmosfera refletia as ondas. Então a ideia é que você tenha a reflexão dessas ondas na atmosfera e não a absorção. Então você quer aí o fenômeno da reflexão. Beleza? Essa é a ideia. Onde você vai ter a máxima reflexão? Quando você anula a absorção. Então você vai pegar ali dois valores, ou melhor, um intervalo, né, entre dois valores. O primeiro valor ali de comprimento de onda seria de 10 metros. Ok? Então V igual a lambda F. A nossa frequência, portanto, vai ser a velocidade que é a da luz, 3 vezes 10 oitava, dividido por 10, que é o seu comprimento de onda. Então a primeira frequência, 3 vezes 10 a sétima Hz. Ok? Qual que é o outro limiar ali? O outro limiar é 10 a menos 2. Você pega ali naquele trecho, entre 10 a menos 2 e 10. Então o seu novo lambda, 10 a menos 2 metros. Aplicando a mesma ideia, frequência vai ser 3, 10 a oitava, dividido por 10 a menos 2. Então isso aqui fica sendo como 3 vezes 10 a décima Hz. Isso aí a gente encontra, portanto, na alternativa, a letra C de cachorro. Beleza? Questão estilo Enem. Muito parecida com algumas outras que a gente já viu aí, perdidas em todo um dos nossos Enems aí do universo. Beleza? Questão número 3, pessoal. Questão número 3 muito bonita. Uma questão cara de FUVEST, tá? Essa questão aí você tem, então, um sistema de conservação de energia mecânica, ok? Então ele fala o seguinte: a figura abaixo ilustra, fora de escala, o trecho de um brinquedo de parque de diversão, que consiste em uma caixa onde duas pessoas entram e o conjunto desloca-se, passando pelos pontos A, B, C e D, até atingir a mola no final do trajeto. Ao atingir e deformar a mola, o conjunto entra momentaneamente em repouso e depois inverte o sentido de seu movimento, retornando ao ponto de partida. Procedimento interessante. Quando você estica, ou melhor, comprime ao máximo a mola, ela para momentaneamente e depois ela volta. Então, naquele momento em que a mola está extremamente comprimida, você tem ali, portanto, a velocidade sendo zero. Você tem zero de energia cinética. Fechou? Muito bem. Então, o que mais aqui? Vamos continuar a leitura aqui embaixo. No exato instante em que o conjunto, duas pessoas mais a caixa, passa pelo ponto A, sua velocidade é de 10 metros por segundo. Beleza? E, considerando que o conjunto possui uma massa de 200 quilogramas, está perguntando aí pra gente, então, cenário alternativo que representa a deformação da mola, então o X, mola ideal, de constante elástica K, de 1.100 newtons por metro, ok? 1.100 newtons por metro, sofre quando o sistema atinge momentaneamente o repouso, tá certo? Use Z igual a 10 e despreze qualquer atrito. Ou seja, a energia mecânica é conservada. Então, eu vou pegar a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto E. Você percebe que o ponto E não faz parte do seu desenho. O ponto E é quando a mola está muito comprimida. Está máxima comprimida ali no seu desenho. Ponto além do D. Ok? Vamos lá. O que eu tenho de energia mecânica no ponto A? Eu tenho energia cinética, mVA² sobre 2, e tenho também energia potencial gravitacional. Lá no ponto E, eu tenho potencial gravitacional, perceba que os níveis são diferentes, e tenho energia elástica, não tenho cinética. Fechou? Aí agora é só fazer o cálculo, né? Então 200 vezes 10 ao quadrado sobre 2, mais 200, o G que é 10, a altura ali no caso é de 1 metro, igual 200, G que é 10, 1,6 metros, mais 1.100, x² sobre 2. Bom, gente, você pode se divertir aqui à vontade, ou pode cortar 2 zeros em todo mundo aqui, né? Aí aqui fica então 100 mais 20 igual, aqui dá 16 vezes 2, 32, mais 11x² sobre 2. Você vai resolver e vai encontrar que x igual a 4 metros. E fica, portanto, com a alternativa, a letra B.
ok? Letra B aí como nossa alternativa correta. Então exercício, cara, um pouquinho aí de FUVEST, com um pouquinho de Unesp aí na situação. Belezinha? Show de bola! Exercício número 4, um exercício teórico, ok? Exercício teórico bonitinho aí também, estilo Enem. Então vamos lá. Isso é um clássico, tá, gente? É um clássico aí, só a historinha que complica um pouco para te enrolar. Leia as instruções em relação a uma geladeira convencional. Verifique se as borrachas de vedação da porta da geladeira estão em bom estado. Um modo prático para isso é proceder da seguinte forma. 1. Abra a porta e coloque uma folha de papel entre ela e o gabinete da geladeira. Então, colocar uma folha ali no meio. Depois, feche a porta, fazendo com que a folha fique presa e depois tente retirá-la. Se a folha deslizar e sair com facilidade, é sinal de que as borrachas não estão garantindo a vedação, imediatamente providencia a sua substituição. Beleza. Então vem a pergunta lá, se a borracha de vedação de uma geladeira estiver em boas condições, será difícil abri-la pouco tempo depois de fechá-la. Isso por quê? Então vamos pensar, pessoal. Eu só consigo abrir a geladeira, né? Eu só consigo abrir a geladeira, ele só vai ter a abertura da geladeira aí, caso a pressão interna seja igual à pressão externa, no máximo. Eu não vou conseguir abrir, então não consigo abrir, então não abre, se a pressão interna for maior do que a pressão, for menor do que a pressão externa, ok? Só vai acontecer isso. Se não, né, aqui desculpa pessoal, aqui maior, né? Senão não vai ter como essa situação acontecer. Beleza? Então olha só, olhando as suas alternativas, o que você vai ter? Ó? Vamos lá, letra A. Ao ser fechada, a porta da geladeira aciona uma trava mecânica, então esquece. Não tem nada a ver com trava. Você conhece a sua geladeira, né? Não tem nenhum gancho ali. Show de bola. Letra B. Ao ser fechada, sua luz interna se apaga, deixando em curto-circuito elétrico e acionando a trava elétrica. Pelo amor de Deus. Letra C. Ao ser fechada, os gases no interior da geladeira têm a sua temperatura diminuída, deixando a pressão externa maior que a pressão interna. Aqui eu coloquei ao contrário aqui, né? Desculpa, tinha colocado o negócio invertido aqui. Lembra do PV igual a NRT? PV igual a NRT. Supondo que NR seja constante, na hora que eu fecho a geladeira, rapidamente a temperatura aqui, ó, diminui. Obviamente, então, que a minha pressão também vai diminuir, que eu não vou conseguir, então, abrir o meu sistema. A pressão interna ela fica menor do que a pressão externa. Tudo bem? Então, a alternativa correta é essa mesmo. A alternativa, a letra C, tá? Então, pessoal, elimina aquelas coisas que não tem nada a ver com a sua vida, né? A letra D, por exemplo, ao ser aberto, os gases que estavam no interior da geladeira saem dela, diminuindo o volume total no seu interior. Poxa, o volume da geladeira não diminuiu. O volume é o mesmo. Tudo bem? E ao ser aberta, a geladeira acende uma luz no seu interior e isso aumenta a temperatura dos gases. Não é pela luz que vai aumentar. Beleza? E para finalizar, questão número 5, uma questão de natureza difícil, ok? Questão que eu gosto muito particularmente, clássica de FUVEST, FAMERP e outras particulares de medicina, tá bom? Vou até tirar aqui porque eu tenho que fazer o desenho aí. Então vamos lá. Determine, né, e antes disso, fazer a leitura dessa questão com uma maneira calma e clara é uma coisa muito importante, porque você já vai matando aquilo que precisa. Determine o raio de curvatura em centímetros, beleza? Então o raio de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida. Então olha só, senhores, se a imagem é invertida, imagem invertida indica obrigatoriamente para mim que ela vai ser uma imagem real. E se ela vai ser uma imagem real, ela tem que ter vindo de um espelho côncavo. Certo? Então, já sei. E essas condições aqui. Beleza. De tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto. Ou seja, o I é igual a menos 1/3 do O. Beleza? O que mais? E situada entre o eixo principal, sobre o eixo principal do espelho.
Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, olha só, te convido a fazer um desenho. Faz um rabisco aí, tá? Pergunta é, onde que está o seu objeto? Né? Então, vamos lá, vamos tentar fazer aqui um desenho. Aqui eu tenho os meus sistemas aqui, ó. Vértice, foco e centro de curvatura. Vamos lembrar? Se o meu objeto é colocado entre o foco e o vértice, a imagem é virtual. Não é o nosso caso. Se o objeto é colocado exatamente no foco, a imagem é imprópria. Não é o nosso caso. Se o objeto é colocado exatamente no centro de curvatura, a imagem ela vai ser real. Opa, legal, invertida obviamente, só que do mesmo tamanho. Não é o caso. Então ficamos com duas opções. Objeto antes do centro de curvatura, objeto entre o centro e o foco. Então vamos eliminar. Entre o centro e o foco, a imagem está aqui para trás e ela vai ser ampliada, não vai ser reduzida. Então, o meu objeto ele está aqui, ó, ok? Antes do centro de curvatura. Vou fazer aqui um rabisco, né, só para que você consiga aí lembrar um pouco mais, ó. Eu tenho aqui o raio de luz, vai paralelo, reflete para o foco, certo? Segundo, o raio de luz vai no foco e sai paralelo, ok? Então tá aqui mais ou menos, tirando um pouquinho da imprecisão do desenho, a minha imagem se encontra aqui, beleza? Então, olha lá, menorzinho. O que são esses 80 centímetros? Seria essa distância aqui até aqui. Esses são os 80 centímetros. Lembrando que o P' é isso e que o P é isso. Então você concorda comigo que o P é igual ao P' mais 80? Fechou? Vamos para a lei de Gauss? Antes da lei de Gauss, aliás, vamos para a equação do aumento. I por O igual a menos P' sobre P. Então olha só. O que eu tenho aqui? O meu I menos 1/3 de O dividido pelo O é igual a menos P', e no lugar do P eu substituo o P' mais 80. Os menos vão embora, o O vai embora, então eu fico com 1/3 igual a P' sobre P' mais 80, multiplicando em cruz, 3P' igual a P' mais 80, portanto o meu P' é 40 centímetros. Certo? Automaticamente, voltando na primeira, o nosso P vale 40 mais 80, 120 centímetros. E agora, para finalizar a história, aplica a lei de Gauss. Lei de Gauss 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. Tira o mínimo que é o próprio 120. Isso dá 1 mais 3. Multiplica em cruz. Resolvendo. 120 por 4 dá 30 centímetros. Automaticamente o nosso raio, se você se lembra, o raio é o dobro do foco. Então 2 vezes o foco, 2 vezes 30, costuma dar 60 centímetros. Fechou? 60 centímetros, a alternativa, letra C de cachorrão, novamente. Fechou? Tranquilo, senhores? Então estou aqui aberto e à disposição de vocês. Qualquer dúvida ainda que tenha restado com relação a essas questões, eu estou aí, só me procurar que a gente tenta resolver da melhor maneira. Fechou? Beleza? Um grande abraço, valeu e até mais!